Olá, tudo bem com vocês? Hoje o nosso estudo bíblico será sobre o que é ser um pseudo-cristão. Vamos lá? O que é isso? Vamos lá. Fiquei super na dúvida se o título desse vídeo seria O Falso Cristão ou deveria ser esse que escolhi. Começamos esse vídeo refletindo sobre o que o apóstolo Pedro nos diz em sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 21. Assim, melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça do que, após tê-lo conhecido, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi confiado. Antes, porém, de refletirmos sobre esse texto bíblico, vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é pior para a salvação das almas? O ateu inteligentíssimo, o pagão carismático e até mesmo o satanista declarado, ou aquele que bate no peito, alardeando que é cristão, mas que envergonha o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador? E agora? Nos versículos anteriores, o apóstolo Pedro está se referindo àqueles falsos cristãos que comungam na mesma mesa dos discípulos, mas que estão insaciáveis de pecado, procurando seduzir as almas vacilantes, como está no versículo 14. Procuram seduzir os discípulos com novidades, prometendo-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Versículo 19. Esses que conhecem ou pensam conhecer a Cristo, que os libertou, seduzidos de novo pelas imundícies do mundo, se voltam novamente para elas, como está no versículo 20, anterior ao versículo-chave de nosso estudo. Mas muitos dirão que estou julgando, e que julgar o próximo é errado, é pecado, mas não estou julgando, estou apenas usando a palavra de Deus, e se usar a palavra de Deus é ser julgador, então sim sou julgador do próximo, pois não podemos mudar o que está escrito na Bíblia Sagrada. É exatamente isso que a palavra de Deus está dizendo, que muitos se batizam, mudam até alguns comportamentos escandalosos, como fumar, beber bebidas alcoólicas, cobiçar mulheres na rua, passam a ter hábitos mais saudáveis, como cuidar mais da saúde, ler mais a Bíblia, frequentar cultos e missas, sorrirem mais para todo mundo, mas quando estão nervosos xingam, discutem no trânsito, fazem fofocas, deixando de tomar conta das suas próprias vidas para tomar conta da vida dos outros. Podem prestar muita atenção. O sonho de consumo de todo fofoqueiro é não ter compromissos nem responsabilidades para sobrar mais tempo para tomar conta da vida do vizinho. Não se vê pastores e padres condenando o vício da fofoca, mas o próprio Senhor Deus compara o fofoqueiro ao assassino. Compara o fofoqueiro ao assassino. Em Levítico 19:16. Já fiz um vídeo tratando exclusivamente sobre o pecado da fofoca, pois todo fofoqueiro é uma pessoa infeliz, uma pessoa mal resolvida, mal amada, pois sente inveja daquele que ela está fazendo fofoca. Voltando ao texto de 2 Pedro 2:21, o apóstolo Pedro está se referindo àqueles que viviam na imundície, mas testemunharam o milagre de conhecer Jesus Cristo, que mudou radicalmente as suas vidas. E pergunto, será? Mas seduzidos por um mundo de novidades e ludibriados por confusões doutrinárias, voltaram para a vida pecaminosa. Cumpriram-se neles aquilo do provérbio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada tornou a
revolver-se na lama, como está no versículo 22 desse texto. Não sou melhor do que ninguém, meus amigos. Existem conversões instantâneas, como aconteceu com o apóstolo Paulo a caminho de Damasco, pois o milagre de Deus é poderoso, mas são conversões raras de acontecer. São conversões raras de acontecer. Mas acredito muito numa conversão gradativa e lenta. Podem conferir à vontade. Muitos que dizem que se converteram instantaneamente, aceitando Jesus e tendo uma profunda intimidade espiritual com o Senhor, são crentes eufóricos, vislumbrados, crentes infantilizados na fé. Mas com o passar dos anos, eles vão substituindo aquela euforia toda por uma fé mais madura, mais profunda e verdadeira. Quando o crente recém-convertido quer evangelizar todo mundo, enquanto que ele próprio ainda não está convertido, se torna julgador, se sente melhor do que os outros, mergulhado naquela fé eufórica, superficial. É justamente aí que mora o grande perigo, pois ele vai com muita sede ao pote e, como ainda não está totalmente convertido, achando que tudo de bom ou de ruim que cometer será perdoado, e nesse momento se volta novamente, é nesse momento que se volta novamente para as imundícies do mundo. Se eu contar para vocês, vocês não vão acreditar. Mas já no segundo século da era cristã existiram muitas seitas cristãs assim. Uma dessas seitas cristãs era os carpocratianos, denunciados por Santo Irineu, bispo de Lyon, em seu livro Contra as Heresias 1,25, escrito no final do segundo século. Também por Clemente, bispo de Alexandria, em seu Stromata 3,2, escrito no ano 200 da nossa era, onde diz: portanto, para celebrar a soberania de Deus sobre todas as coisas, os carpocratianos instigavam um tipo de troca conjugal litúrgica, na qual cada pessoa fazia sexo com o cônjuge de outro como parte do serviço de adoração. E eu te pergunto, adoração a quem? Adoração a quem? Muitas outras seitas ditas cristãs existiram nos primeiros séculos, como os montanistas, não confundir com montanhistas, o gnosticismo, ebionismo, arianismo, etc. Essas seitas dos primeiros séculos não diferem muito das igrejas que conhecemos, que sobrecarregam os fiéis de preceitos, julgam e condenam muito fácil as pessoas ao inferno, inventam dogmas e doutrinas que não possuem embasamento bíblico e hierarquizam demais a fé e ainda cobrem de fortunas materiais seus líderes, arrancando até o último centavo dos mais pobres. Lanço um desafio: pergunte aos maiores teólogos e historiadores da atualidade no que o cristianismo se tornou, afastando-se bastante do cristianismo primitivo, não somente no tempo, nem no espaço geopolítico, mas principalmente nas suas doutrinas e práticas. Por conta desse pseudo-cristianismo em nossos dias é que cresceu assustadoramente a iniquidade no mundo, igrejas sendo queimadas e destruídas, padres e pastores sendo sumariamente assassinados, o ateísmo, paganismo e o satanismo crescendo descontroladamente. Assim, melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça do que, após tê-lo conhecido, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi confiado. Ainda dá tempo de consertarmos tudo isso, vivendo um cristianismo autêntico, espelhado no cristianismo primitivo, o cristianismo ortodoxo dos primeiros séculos, que apontam para os ensinamentos de Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador.
um cristianismo que nos salva e não nos condena. Em João 12, no Evangelho de João 12, 47, Jesus Cristo diz: se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E que cada um interprete essas palavras de nosso Salvador como bem entender. Aleluia.